Olá, meu nome é André, da empresa Coxinha Rei, e hoje em mais um vídeo de dicas, eu quero compartilhar com você por que os salgados explodem, tá? Salgados que explodem, o maior terror de quem trabalha nesse mercado. Você simplesmente chega, vai colocar uma porção de salgados para fritar e esses salgados, alguns deles, explodem. Mas afinal de contas, por que eles explodem? E eles explodem por 3 motivos. O primeiro motivo que fazem os salgados estourarem é o queijo, tá? Então, geralmente a bolinha de queijo é a campeã de explosões. Por que ela é a campeã de explosões? Porque quando a gente está fazendo o salgado, seja em máquina ou seja na mão, nós colocamos ou cubinhos de queijo, se for na mão, se for na máquina, a gente faz ali uma pastinha de queijo para que a máquina possa reconhecer esse queijo e colocar ele dentro do salgado. Em ambos os casos é queijo, e quando você coloca no óleo para fritar, esse queijo derrete, ele fica líquido e com isso forma-se um bolsão de ar dentro do salgado. E esse ar quente que está dentro do salgado, ele vai querer sair de alguma forma do salgado, e é aí que acontece a explosão igual uma granada, tá? Então o salgado, a bolinha de queijo principalmente, ela é uma mini granada que quando aquele queijo derrete, forma-se uma bolha de ar quente lá dentro, esse ar vai fazer de tudo para escapar e ele vai explodir, vai estourar dentro da panela de óleo quente, podendo causar alguns ferimentos a quem está fritando. Como contornar a situação da bolinha de queijo? Existem algumas técnicas. Se você estiver trabalhando com salgados modelados na mão, você deve utilizar um queijo que não derreta facilmente. A mussarela, ela derrete muito fácil. Então, se você estiver fazendo na mão, você vai colocar cubinhos de salgados, você vai colocar cubinhos de queijo dentro do seu salgado. Cubinhos, por exemplo, de queijo prato, que não derrete tão fácil. Então você vai modelar, vai colocar o cubinho e na hora de fechar o seu salgado, aperta bem para tirar todo o ar lá de dentro. Se você estiver fazendo em máquinas, você vai fazer uma pastinha. E para fazer essa pastinha, você até pode colocar a mussarela, que fica muito mais gostosa. Quando você abre a bolinha e sai aquele pedaço de queijo derretido, a mussarela fica linda. Mas para não deixar só a mussarela e causar o perigo de explodir, utilize outros queijos junto com a mussarela. Aqui no Coxinha Rei, a gente utiliza mussarela, catupiry de verdade, não é requeijão com amido não, tá? É catupiry de verdade. E a gente também utiliza o parmesão, que não derrete tão fácil, ele dá simplesmente um sabor e deixa um pouquinho mais duro a consistência do queijo lá dentro. Então quando a pessoa come uma bolinha de queijo nossa, vai sair aquele queijo, mas não tão líquido igual a gente vê por aí. Dessa forma fica saboroso e não acontece raramente explode alguma bolinha de queijo, tá? Então essas dicas já vão te ajudar bastante aí a evitar essas explosões. Uma outra dica é que você frite sempre em óleo a 180 graus, 200 graus, tá? Então, que de preferência você utilize aí uma fritadeira profissional, uma fritadeira elétrica que esteja a 180, 200 graus. Você vai mergulhar os salgados por cerca de 2 minutos, não deixa muito tempo, porque se você deixar muito tempo os salgados, e esse é um segundo motivo da explosão de salgados, se você deixar eles muito tempo no óleo quente, eles explodem também, tá? Não importa se é bolinha de queijo, se é bolinha de carne, se é coxinha, se ficar muito tempo no óleo quente, eles vão explodir. Então a sacada é, você vai mergulhar esses salgados por 2 minutos a 180 graus, 200 graus, vai dar aquela dourada por fora. Se o salgado for pequenininho, salgado de festa, você vai tirar do óleo quente, você vai deixar esfriando um pouquinho, você vai deixar escorrendo aquele óleo, não em papel toalha, tá? Coloque em uma peneira onde os salgados vão ficar flutuando da superfície. Você deve fazer algum tipo de cama de ar e armazenar esses salgados em uma peneira, tá? Essa peneira ela não pode ficar na superfície, ela não pode ficar em cima da mesa. Tá? Então é muito importante que o ar entre por cima e por baixo do salgado, extraindo todo aquele óleo, deixando o salgado bem crocante. E enquanto ele está descansando, ele vai descansar por 2, 3 minutos ali naquela peneira, e com isso o queijo vai acabar de derreter, porque a massa do salgado está quente por causa do óleo, e aquela massa quente vai derreter o queijo. Então você não precisa ficar lá 4, 5, 6 minutos com o salgado no óleo quente.
Se você ficar muito tempo, ele vai explodir, e esse é o segundo motivo. O primeiro motivo, lembrando, é o queijo. O queijo forma aquela bolha de ar dentro do salgado. E o segundo motivo é quando você deixa tempo demais no óleo, tá? E o terceiro motivo, que acontece geralmente com coxinhas, é por causa do seu formato de gota. Um dos lados, uma das extremidades do salgado, ó, o nosso logotipo aqui no formato de uma gota, de uma coxinha, tá? Um dos lados do salgado é sempre muito fraco, muito frágil, e geralmente a coxinha ela explode porque ela não é um salgado simétrico, né? Ela é assimétrico. Um dos lados é mais fraco, é mais frágil que o outro. A parte de baixo, que é uma parte bola, uma esfera, a parte de baixo da coxinha, ela é muito mais forte, mais resistente do que a parte de cima dela, que só é uma pontinha, tá? E geralmente a coxinha explode também por causa de ar dentro dela. Se você estiver modelando salgados na mão, geralmente a gente pega lá o peito do frango, coloca dentro do salgado, e o peito do frango, ele é áspero, né? Ele é como se fossem fibras. E se a gente olhar de perto, se a gente puder olhar aí o peito do frango com um telescópio, você vai ver que ele lembra um pouco os fios de um guardanapo, tá? Eles formam fibras, e essas fibras, entre essas fibras, passam ar. E esse ar dentro do salgado vai querer sair e ele vai explodir, principalmente porque a ponta da coxinha é frágil, tá? Então, qual que é a sacada aqui? Qual que é o segredo para que os salgados, para que a sua coxinha ou qualquer outro salgado que você esteja fazendo não exploda? Que você faça um recheio cremoso, tá? Ele não pode ficar molhado, porque se ficar molhado você não consegue modelar na mão e você não consegue modelar nem nas máquinas, então não pode ficar molhado, e não pode ficar extremamente seco, porque se ficar extremamente seco, esse salgado, quando for para o óleo, o vapor de ar vai passar entre as camadas e os fios do frango, ou de qualquer recheio que você esteja utilizando, uma carne seca, por exemplo, que é muito parecida com o frango em termos de textura, essa fumaça vai querer sair, tá? Então é muito importante que você faça recheios cremosos. E como é que você faz recheios cremosos? Você pode utilizar um requeijão de boa qualidade, ou você pode fazer uma massinha mole, tá? Utilizando a própria farinha de trigo, você tempera a farinha de trigo, faz uma massinha mole, e com isso você mistura ali com o seu recheio de qualquer sabor, e dessa forma o recheio tende a ficar homogêneo dentro do salgado e ele não vai explodir na hora de você fritar, tá? Então essas são as dicas, são os 3 motivos pelos quais os salgados geralmente explodem, tá? Então, recapitulando, o queijo é o campeão de explosões porque ele vai derreter e vai formar uma bolha de ar lá dentro. Então evite usar queijo que derrete fácil, ou se você quiser utilizar a mussarela que derrete fácil, utilize ela junto com um requeijão, por exemplo, tá? Se você deixar o salgado muito tempo no óleo, ele também vai explodir, então evite deixar muito tempo, coloque lá por 2 minutos, vai ficar dourado, tira, deixa descansando por 2, 3 minutos antes de servir, que ele vai acabar de derreter por dentro. Isso se for salgado pequeno. Se for salgado grande, também deixe 2 minutos, mas o miolo vai estar congelado. Para que o miolo não fique congelado, antes de fritar, deixe descongelando por 2 horas na sua geladeira, tá? Não deixa para fora da geladeira, deixa dentro da geladeira, descongelando o miolo por 2 horas, e depois você frita por 2 minutos, estourando por 3 minutos, tá? Não deixe mais que isso, em óleo a 180, 200 graus, de preferência em super imersão, que você consegue em fritadeiras profissionais, tá? Imersão total mesmo, tem que cobrir ali 4 dedos de óleo para cima, 4, 5 dedos de óleo para cima do salgado, ok? E o terceiro motivo é os recheios muito secos, né? Principalmente recheio de frango muito seco, recheio de carne seca, né? Então assim, sempre que você utiliza um recheio muito seco, muito fibroso, entre essas fibras vão surgir ali gás. Esse gás vai estar quente e ele vai querer sair do salgado e ele vai explodir, ok? Então utilize recheios cremosos, utilize um queijo que não derreta facilmente, e não deixe o salgado mergulhado no óleo por muito tempo. É por isso que o salgado explode, e se você seguir essas 3 dicas, eles vão parar de explodir, ou essas explosões vão minimizar muito, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo e visite o nosso site lucrandocomsalgados.com.br e descubra mais dicas. Te vejo lá. Até o próximo vídeo.